Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de artes visuais e a história sempre está presente nas nossas aulas também. Dentro de artes visuais, nós vamos falar sobre arte brasileira e sobre arte moderna. Trouxemos para vocês a imagem do Teatro Municipal de São Paulo, porque esse teatro foi palco de uma semana de arte muito famosa na história, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Esse teatro foi palco de exposições, de concertos, de palestras, enfim, de acontecimentos bem importantes para a arte brasileira. E era a época em que as pessoas, os artistas, estavam modificando a forma de encaminhar, de fazer a arte. Então agora nós vamos ver algumas imagens de representantes desse período de mudanças. Então nós temos aqui alguns representantes da pintura, da literatura, da música e trouxemos o grande artista nas artes, na pintura, o Cândido Portinari, cujas obras, a biografia, a gente precisa estudar, aprender, apreciar as obras, a arte do Cândido Portinari. Na literatura, o Mário de Andrade, ele foi modernista, iniciou esse processo, esse movimento, junto com outros. E na música, o grande maestro Heitor Villa-Lobos. O maestro Villa-Lobos apresentou na Semana de Arte Moderna de 1922, ele fechou, mas sabe, ele foi vaiado. As pessoas não entendiam ainda muito bem, elas tinham outra expectativa com relação às apresentações, à música, sabe? Uma curiosidade é que o Villa-Lobos, ele tinha um problema de saúde e no dia da apresentação, puxa, o maestro, ele foi todo arrumado, não é? Mas ele precisou ir de chinelos. Mas esse não foi o motivo pelo qual ele foi vaiado. Depois as pessoas passaram a valorizar e a compreender a grandiosidade do trabalho desse maestro. Ainda na escultura, na arquitetura e na pintura, porque as mudanças não ocorrem em uma área só, né? Elas ocorrem na sociedade como um todo. Na escultura, Vittorio Brecciarie, na verdade, italiano. O Vittorio veio para o Brasil com 10 anos de idade e depois ele assumiu o nome de Vitor Brecciarie. Sabe que aqui em Curitiba tem uma escultura do Vitor Brecciarie lá no Memorial de Curitiba. A tocadora de guitarra, uma escultura bem bonita, de exposição permanente no memorial. É uma escultura deitada, vale a pena observar quando vocês estiverem lá. Então, o Vitor Brecciarie, também um modernista, escultor maravilhoso. Na arquitetura, a Aquilina Bobardi, conhecida como Lina Bobardi, outra italiana que veio também para o Brasil. Ela veio um pouco depois, na década de 40, veio com o marido e também se transformou, se naturalizou brasileira e foi muito importante. Foi outra grande mulher à frente do seu tempo e ela fez um projeto muito valioso, nada menos do que o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand é o nome do museu. Aquela estrutura que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, o MASP. Importantíssimo, um desafio, né, para o engenheiro construir. E na pintura, a maravilhosa Anita Malfatti, outra artista de vanguarda, modernista, à frente do seu tempo, produziu obras muito diferentes na época também, que, na ocasião, o público não entendia muito bem. Anita Malfatti.
Mas na aula de hoje, nós vamos nos concentrar um pouco mais em uma representante desse período, que até não estava na Semana de Arte Moderna de 1922, mas que estava fora, mas quando voltou ao Brasil, se integrou a esse movimento transformador que é a Tarsila do Amaral. E aqui nós vemos uma imagem da Tarsila do Amaral, um pouco madura, com uma obra muito importante que ela produziu em 1933, que faz parte de um período, o período social dessa artista. Essa obra se chama Operários. Então, vamos adiante. Tarsila do Amaral produziu obras, assim como outros artistas também desse período e de outros, com as cores do Brasil. As cores do Brasil estão na bandeira? Sim, a bandeira traz as cores do Brasil, da terra, da fauna, da flora, das pessoas do Brasil. A brasilidade, né, de tudo que existe, de tudo que a gente vive. E a obra mais importante da Tarsila e do Brasil, Abaporu. É sobre essa obra que nós vamos conversar um pouquinho mais hoje. E Abaporu significa aba, homem, pora, gente, o comer. Homem que come gente. Bem, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas quando Tarsila produziu a obra, ela não tinha esse nome, tá? Nós vamos ver o significado disso, que não é necessariamente o que quer dizer a obra. Isso tem um significado maior para o movimento da época, para a mudança do que os artistas queriam fazer. Eles vinham pintando a natureza, as coisas tais quais elas eram, e eles estavam em um processo de mudança. O Abaporu atraiu, o ano passado, em 2019, o maior público dos últimos 20 anos ao MASP. Olha o MASP que a Lina Bobardi projetou. Olha o desafio que ela entregou nas mãos do engenheiro, hein? Bem, não foi só o Abaporu, foram pelo menos 100 obras que a Tarsila do Amaral, que a exposição da Tarsila do Amaral levou, fez com que as pessoas ficassem horas na fila. Só a exposição do Claude Monet, aquele outro artista francês, levou tanta gente assim ao MASP, sabe? Por quê? Porque as obras, quando elas são reunidas no mesmo lugar, vale a pena para as pessoas irem ao museu visitar. As obras não ficam no mesmo lugar sempre, né? Nós vamos ver onde estão algumas das obras da Tarsila, um pouquinho mais adiante também. Vamos entendendo essa história, vamos contextualizar para entender por que Tarsila pintava do jeito que pintava e por que fez as coisas dessa forma. Num primeiro momento, vocês lembram que os imigrantes vieram para o Brasil para terem suas próprias terras? Lembram? Os primeiros recebiam incentivos de receberem terra, inclusive ferramentas. Depois os imigrantes vieram para a lavoura do café, receberam incentivos do governo, inclusive com a passagem do navio sendo paga pelo governo e até o alojamento, para ficar durante um tempo até que conseguissem ter a casa, o local próprio para morar. Então esse era o incentivo, porque o processo de imigração teve altos e baixos, aconteceu muita coisa, teve a guerra, teve a crise, enfim. E aqui vejam, são imigrantes na plantação de café. Vieram muitos imigrantes, vocês sabem. A onda de imigração foi essencial para o desenvolvimento brasileiro, né? E os imigrantes trouxeram conhecimentos, impulsionaram não só a lavoura, mas como a indústria. E isso fez com que eles viessem para o campo e também para a cidade. Só de italianos, para a gente ter uma ideia, veio 1,5 milhão de italianos e de outros imigrantes de outros países também. Então, faltou mão de obra na lavoura do café, no Paraná, em São Paulo,
E também as indústrias começaram a crescer. Então, também houve um crescimento de ida de imigrantes, de pessoas para a cidade. Isso fez com que as cidades crescessem culturalmente. Isso fez com que as cidades se agitassem culturalmente. E os artistas passaram a registrar este momento, este contexto de vida. Foi aí, neste contexto, que Tarsila do Amaral nasceu na cidade de Capivari, no interior de São Paulo. Numa família rica. O pai de Tarsila do Amaral tinha fazenda com plantação de cana, plantação de café, e o avô de Tarsila, vejam só, o apelido dele era Milionário, para vocês terem uma ideia. Então Tarsila era de uma família de posses. Vemos ali a casa da fazenda São Bernardo. A Tarsila passou a infância na fazenda, foi estudar em São Paulo e completou seus estudos em Barcelona, na Espanha. Voltou para o Brasil, casou-se e teve a filha, única filha dela, a Dulce. Ela se casou com o primo da família da mãe dela. A mãe tocava piano, o pai de Tarsila recitava poemas para ela em francês. Era uma família muito tradicional, muito bacana, mas ela se casou sem ter o período de namoro e o casamento realmente não deu certo. A imagem que vocês veem ali já é da Tarsila separada, com a filha Dulce indo no navio para estudar arte, para passar um tempo em Paris, na França. Mas nós vamos ter agora um pouquinho mais de detalhes da informação sobre a vida da Tarsila, tendo a oportunidade de olhar algumas das obras dela na internet, olhando no site oficial da Tarsila. E a primeira obra que nós vamos olhar no site da Tarsila chama-se As Margaridas, de Mário de Andrade, porque estavam a Tarsila e a amiga dela, Anita Malfatti, pintando no ateliê, quando de repente receberam flores margaridas do amigo Mário de Andrade. Então prestem atenção, vamos para o computador? Vamos dar uma olhadinha no site então? Vamos navegar na internet e pesquisar a biografia de Tarsila do Amaral no site oficial da artista. Enquanto observamos algumas de suas obras, vamos conhecendo um pouco sobre sua trajetória de vida. Não vamos nos ater à leitura integral do texto, mas captar algumas das informações principais, alguns trechos apenas. A obra que observamos à esquerda chama-se As Margaridas, de Mário de Andrade, de 1922. Infância e aprendizado. Tarsila do Amaral nasceu no município de Capivari, no interior do estado de São Paulo. Estudou em São Paulo e depois em Barcelona, na Espanha, onde fez seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltou, casou-se com André Teixeira Pinto, com quem teve a única filha, Dulce. Separaram-se alguns anos depois e então iniciou seus estudos em arte. Começou com escultura, com Zadig, passando a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, em 1918, onde conheceu a pintora Anita Malfatti. Em 1920, foi estudar em Paris, na Academia Julian. Ficou lá até em junho de 1922 e soube da Semana de Arte Moderna através das cartas da amiga Anita Malfatti. Quando voltou ao Brasil, Anita a introduziu no grupo modernista e Tarsila começou a namorar o escritor Oswald de Andrade. Formaram o grupo dos 5, Tarsila, Anita, Oswald e os escritores Mário de Andrade e Menotti del Picchia. Agitaram culturalmente São Paulo com reuniões, festas, conferências. Tarsila disse que entrou em contato com a arte moderna em São Paulo, pois antes ela só havia feito estudos acadêmicos. 1923. Neste ano, Tarsila encontrava-se em Paris acompanhada do seu namorado Oswald de Andrade. Conheceram o poeta franco-suíço Blaise Cendrars, que apresentou toda a intelectualidade parisiense para eles. Foi então que ela estudou com o mestre cubista Fernand Léger. Tarsila mostrou a ele a tela A Negra,
Leger ficou entusiasmado e até chamou os outros alunos para ver o quadro. A figura da negra tinha muita ligação com sua infância, pois essas negras geralmente filhas de escravos que tomavam conta das crianças e, algumas vezes, serviam até de amas de leite. Com esta tela, Tarsila entrou para a história da arte moderna brasileira. A artista estudou também com outros mestres cubistas. Sendrar também apresentou a Tarsila pintores como Picasso, outros escritores importantes além dele, Jean Cocteau, escultores, músicos como Stravinsky. Ficou amiga dos brasileiros que estavam lá, como o compositor Villa-Lobos, o pintor Di Cavalcanti. Tarsila oferecia almoços bem brasileiros em seu ateliê, servindo feijoada e caipirinha. Além de linda, vestia-se com os melhores costureiros da época. Em um jantar, em homenagem a Santos Dumont, vestiu um casaco vermelho e chamou a atenção de todos por sua beleza e elegância. Pintou o autorretrato Manteau Rouge em 1923, depois desta ocasião. Pau-Brasil. Tarsila disse que foi em Minas que ela viu as cores que gostava desde sua infância, mas que seus mestres diziam que eram caipiras e ela não devia usar em seus quadros. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. E essas cores tornaram-se uma das marcas da sua obra, assim como a temática brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo aprendida em Paris para os seus trabalhos. Ainda desta viagem, a artista fez uma das suas melhores séries de desenhos. E em 1926, Tarsila fez sua primeira exposição individual em Paris, com uma crítica bem favorável. Neste mesmo ano, ela casou-se com Oswald. Antropofagia. Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido, Oswald de Andrade. Pintou o Abaporu. Quando Oswald viu, ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Chamou o amigo escritor Raul, que também achou o quadro fantástico. Batizou-o de Abaporu, que significa homem que come carne humana, o antropófago. E Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e fundaram o movimento antropofágico. A figura do Abaporu simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando o nosso país. Outros exemplos de quadros desta fase dita antropofágica são Sol Poente, A Lua, que é a obra que vemos agora à esquerda, Cartão Postal, O Lago, Antropofagia, etc. Nesta fase, ela usou bichos e paisagens imaginárias, além das cores fortes. A artista contou que o Abaporu era fruto de imagens do seu inconsciente e tinha a ver com as histórias que as negras contavam para ela em sua infância. Neste ano de 1929, teve a crise da Bolsa em Nova York e a crise do café no Brasil. E assim a realidade de Tarsila mudou. Seu pai herdou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, teve as fazendas hipotecadas e ela teve que trabalhar. Separou-se de Oswald. Social e Pau-Brasil. Em 1931, já com um novo namorado, o médico comunista Osório César, Tarsila expôs em Moscou, na Rússia. Lá, sensibilizou-se com a causa operária, pois foi ciceroneada por um dos amigos dos tempos de Paris. Na volta ao Brasil, participou de reuniões do Partido Comunista Brasileiro e foi presa por um mês. Depois desse episódio, terminou o namoro com Osório e nunca mais se envolveu com política. Em 1933, pintou a tela Operários, pioneira da temática social no Brasil. Em meados dos anos 30, Tarsila uniu-se com o escritor Luiz Martins, mais de 20 anos mais novo que ela, e o romance durou 18 anos. Trabalhou como colunista nos diários associados do seu amigo Assis Chateaubriand. Em 1950, ela voltou com a temática do Pau-Brasil.
Em 1949, sua única neta Beatriz morreu afogada tentando salvar uma amiga em um lago em Petrópolis. As duas meninas faleceram. Tarsila participou da primeira Bienal de São Paulo, teve sala especial na 7ª Bienal e participou da Bienal de Veneza em 1964. Em 1969, a curadora Araci Amaral realizou a exposição Tarsila 50 anos de pintura. Sua filha faleceu antes dela, em 1966. Tarsila faleceu em janeiro de 1973, aos 86 anos. Viram só? Grande mulher a Tarsila do Amaral, não é mesmo? E ela foi realmente uma artista central na pintura brasileira. E vejam, 4 romances, a perda da filha e da neta, e teve uma vida longa, né, até os 86 anos, e produzindo todas essas obras, né, com muita autenticidade, né, muita delicadeza, o uso original de todas essas cores, realmente é um ícone para a arte. Este é o Manteau Rouge, a que ela se referiu no jantar oferecido aos Santos Dumont. Vejam as cores, né? Observem o azul, o vermelho, vivos, são cores primárias, o azul e o vermelho. E foi esta a ideia da roupa usada no jantar oferecido aos Santos Dumont. Santos Dumont, aqui está, conhecido como nosso pai da aviação, não é? Nosso inventor. Aqui aparece o Santos Dumont com o tradicional chapéu e ali ao lado um cartão postal com o 14 bis. Ele foi o primeiro a ter esse voo em um avião com motor. Ele também deu a volta no dirigível na Torre Eiffel. Ele morava lá em Paris, por isso estavam todos lá. Tarsila teve uma oportunidade riquíssima de conhecer pessoas no meio artístico, do meio científico, cultural, né? Picasso, todos brasileiros que estavam lá, o Villa-Lobos, o Di Cavalcanti, enfim, o Stravinsky, enfim, a Ravel, muito bacana. E a obra de arte, o Abapuru, está no Museu de Arte Latino-Americana em Buenos Aires, na Argentina. A obra foi adquirida por um colecionador argentino por $1,5 milhão e, entretanto, mesmo pertencendo a uma pessoa, a obra pode ser vista no museu. A outra obra de Tarsila, Operários, ela pertence ao acervo do Palácio Boa Vista, que fica em Campos do Jordão, em São Paulo. O palácio é como a casa do governador, mas, claro, ele não é utilizada como tal, porque é um museu, né? Existe um acervo lá, existe visitação, certo? E a Cuca, que é uma obra também muito interessante, que foi feita por Tarsila em 1924, está na França, no Museu de Grenoble, na mesma cidade. Ela escreveu para a filha na ocasião da produção dessa arte e disse assim, que estava produzindo uns bichinhos que estavam tendo grande aceitação. E ela intitulou de A Cuca. Era bem na época que Monteiro Lobato tinha escrito sobre a Cuca, né? Então tudo isso traz o folclore brasileiro para as obras. Por isso que, de fato, ela representa mesmo o nosso país, toda essa brasilidade. Então, a Cuca com um sapo no mato e um outro bicho inventado. Foi assim que ela escreveu para a filha sobre essa obra de arte. Observe a cor, o amarelo vivo, o verde cantante, né? Os diversos tons que ela utiliza. Agora, nós vamos ver
duas possíveis interpretações para o Abaporu. Então sabemos que Tarsila deu o Abaporu de presente para o marido na época, na ocasião, Oswald de Andrade, e depois da separação tomou de volta o quadro, enfim. E a interpretação que se dá ao Abaporu é que a mão e o pé grande teriam forte ligação com a terra, né, e o trabalho do brasileiro, né? E a cabeça pequena seria uma não valorização ao trabalho mental. Então, como uma crítica, né? O cacto é um elemento do Nordeste, né? Dos trópicos, do calor brasileiro, né? Então, representaria a resiliência, a força, né? De trabalho do povo, a resistência do povo brasileiro e o sol também. Então, essa é uma das interpretações de alguns dos elementos que aparecem na obra que se faz do Abaporu, né? E outra interpretação que tem sido trazida pela sobrinha neta de Tarsila é a de que o Abaporu, na verdade, seria um autorretrato e que a figura humana seria então a própria Tarsila, porque como o quadro era um presente para o marido na época, Tarsila teria se sentado em casa, nesta posição, com um espelho na frente e teria visualizado primeiro o pé e teria feito o seu autorretrato dessa forma. Então afirma-se que o cabelo, o perfil das sobrancelhas ali é muito parecido com o dela. Então a mão e o pé grandes teriam sido refletidos no espelho e o Abaporu, então, cujo nome foi dado pelo marido ali, por ele ter marcado o quadro o início de um movimento de mudança, seria, na verdade, um autorretrato da Tarsila, né? E que depois teve toda essa repercussão, mas na ocasião era a intenção dela presentear o marido. Bem, agora, que tal você pegar o seu caderno para fazer o registro, porque agora vai ser a sua vez. Então, você tem alguns instantes rapidinho para registrar essa questão, porque depois você vai fazer a observação da obra. Copiou a questão? Então agora você vai prestar atenção à obra de arte de Tarsila do Amaral. É uma obra bastante importante, procure apreciá-la e sinta-se livre para fazer suas observações e o seu registro do modo como você quiser, certo? E depois nós vamos dar continuidade às atividades.
Gostaram de fazer esse registro? É gostoso, é bacana apreciar a arte, né? Na volta à aula, à escola, à aula presencial, dá para fazer essa retomada, conversar com os colegas, tá? Vamos dar continuidade às nossas atividades. 2. Qual o nome da obra de Tarsila do Amaral considerada a principal pintura brasileira? Copie essa questão no seu caderno e nós já voltamos para fazer a correção. Essa questão foi bem fácil, né? Se você respondeu a Vaporu, você acertou. Muito bem, você já sabe qual é
a principal obra da Tarsila do Amaral, considerada a principal pintura brasileira. Vamos adiante. Com relação às cores, o que você observou nas obras da artista? E quais são as suas cores preferidas? Por quê? Registre essas questões no seu caderno e nós já vamos voltar para conferir. Se você respondeu com relação às cores, que observou cores vivas, você acertou. São cores muito vivas. Se você respondeu que são cores fortes, acertou também. E se por acaso respondeu o que você ouviu e leu na gravação do site oficial da artista, azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante, também é válida a sua resposta. Ainda, se você se lembrou que na época achavam as cores da artista diferentes ou delicadas, ou se você quis utilizar uma outra expressão para se referir, a sua resposta também é válida. E as suas cores preferidas, você vai poder trocar, conversar com os colegas no retorno às aulas presenciais na escola, certo? Vamos continuar. É uma resposta pessoal. Marque a alternativa correta. Na obra Abapuru, a mão e o pé grande representariam uma forte conexão com a terra e o trabalho braçal, e a cabeça pequena seria a não valorização do trabalho mental. Esta questão está certa ou não? Pensem um pouquinho. Se você marcou como certa, você acertou muito bem, é uma questão correta. Vamos adiante. Letra B. A tela Abapuru foi pintada por Tarsila do Amaral em 1928. Veja, pense se isso está correto.
Letra C. O cacto é uma planta típica do Nordeste brasileiro e pode representar a luta e a resistência do povo brasileiro. Pense e veja se você vai marcar como corretas essas alternativas. Se você marcou a alternativa B como correta, você acertou. E a C também. O cacto, sim, é uma planta que pode representar a luta e a resistência do povo brasileiro, sim. Vamos adiante. Agora, observe e aprecie essas 3 obras da Tarsila do Amaral e complete com as letras que faltam para descobrir o nome das obras. Aprecie e tente descobrir o nome de cada uma delas. Então, vamos ver o nome de cada uma das obras. A primeira obra chama-se O Pescador. A segunda obra de Tarsila, A Boneca. E a terceira obra, A Lua. Muito obrigada pela participação na aula de hoje. Cuidem-se, fiquem bem e até a próxima aula.